Ok, pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Esse é o terceiro de DSV, do segundo ano, né, segunda série do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto vocês vão pensando se querem fazer alguma pergunta, algum comentário antes da gente começar, eu cumprimento todos e vou pedir que os que são do segundo A coloquem o seu nome e a turma do lado ali no chat, que é para nosso controle paralelo da participação de vocês. Você sabe já como funciona, né? Então, quem é do segundo A, coloca lá um boa tarde e o seu nome no chat para ficar gravado, por favor. Vamos lá, quem é do segundo ano aí, vamos colocar seu nome. Segundo A, né? Isso. Boa tarde. Vamos colocando ali, isso. Coloque o segundo A, isso, do lado, porque facilita para mim depois uma eventual conferência, né, uma comprovação da participação. O pessoal do segundo B, por favor, coloque seu nome e a sigla da turma, né, o 2B ou o segundo B ali, tá? No chat. Quem do A não tinha colocado ainda, não tem problema, coloca agora, tá? Quem chegar depois também coloca. Eu peço para vocês para ter uma certa ordem, tá? Mas isso não é 100% fechado, tá? O pessoal do segundo C pode colocar ali o seu nome. Ô, Gabriel, espera um pouquinho aí, é o segundo C, tá? Agora o Gabriel já vai ficar perdido ali. Segundo C, pessoal do C está colocando aí. Os meus afiliados, eu sou orientador, regente, aí foi escolhido. Muito obrigado pelo carinho da turma D. Então, o segundo D aí, os presentes, por favor, coloquem o nome. Ellen, segundo D, líder. Isso, Ellen, muito bem. Só que agora já passou de ano. Isso. A Sabrina ali, segundo A, chegou tarde, mas ainda tarde do que nunca. Muito bem, pessoal. E o pessoal do E, segundo E, coloca aí, por favor, o seu nome e a turma. E legal. Assim, pessoal, antes de eu começar o que eu tinha preparado para apresentar para vocês, alguém gostaria de perguntar, falar alguma coisa? Ellen, a gente acostuma, não tem problema. Tem alguma pergunta? Alguns alunos já entraram em contato comigo essa semana, fiquei muito animado, já mandaram até filmezinho das doenças que tem lá. Então, se alguém tem alguma pergunta, veio para esse atendimento aqui para tirar uma dúvida sobre o trabalho, sobre alguma coisa que tem em casa, se pode ou não pode ser, ou que seja, né? A dúvida, a pergunta, a intervenção que vocês tiverem, vocês sabem, né? Na nossa aula é bem democrática, pode ser a qualquer momento, mas agora, já de cara, eu já abro aqui, se alguém veio preparado para perguntar alguma coisa, fique à vontade, pode perguntar. Pessoal, ninguém de vocês trouxe uma dúvida sobre o trabalho ou sobre alguma outra questão da disciplina? Não? Então, eu vou tocar o conteúdo, certo? Como eu disse, são poucos slides. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os patógenos, começar a conhecer os grupos de patógenos, aqueles que causam doenças em plantas. Eu coloquei os slides lá, mais completos, no tópico do dia de hoje, lá no SIGA. Ok? Então, eu vou começar dando essa visão aí dos patógenos. É uma visão geral, tá? Na semana que vem a gente começa a estudar cada grupo de patógenos individualmente. Então, hoje nós vamos falar de maneira geral deles. Semana que vem a gente fala um pouco mais sobre os fungos. Eu vou recomendar uma leitura e uns vídeos para vocês. Aí na outra semana sobre as bactérias, depois sobre os nematóides e sobre os vírus, certo? E aí nós vamos entrar em alguns outros aspectos do trabalho que não são necessariamente tema da disciplina, mas vão ser cobrados de vocês nos trabalhos e vão ser muito úteis para vocês em outros trabalhos, em outras matérias, e inclusive muito úteis na confecção do relatório de estágio. Vejam, porque vocês sabem que vocês poderão fazer o estágio ao final da segunda série, né? Muitos alunos que estão agora na terceira série, começando a terceira série, já fizeram estágio. Eu vou defender um estágio semana que vem
da Sharon, por exemplo, tá? Então, no relatório de estágio, são cobradas certas metodologias vinculadas, né, que obedeçam à ABNT, e que no nosso trabalho, que é só de uma página, eu já passo essa introdução para vocês, eu já faço esse espelhamento, essa cobrança, tal qual a ABNT cobra, tal qual vocês vão precisar imprimir essas regras, essa qualidade no relatório de estágio de vocês, a gente já treina aqui no nosso trabalho de uma única página. Então, é muito interessante, porque o aluno depois pula lá para fazer o relatório de estágio, ele já tem conhecimento da metodologia, de uma série de aspectos da metodologia proposta pela ABNT, que vocês vão ter que seguir fatalmente no relatório de estágio. A gente ganha tempo, tá? Então, essa parte da metodologia, ela não é necessariamente um conteúdo nosso, tá? Mas eu estou pedindo, no nosso trabalho, que é um trabalho simples, de uma página apenas, que seja observado certos aspectos da metodologia. E qual é a vantagem? Vocês aprendem isso e depois já conseguem colocar em outros trabalhos e no relatório de estágio, ok? Por enquanto é isso. Posso apresentar os slides para vocês, continuar falando sobre os elementos, os patógenos causadores de doenças? Pelo jeito, sim, né? Temos um silêncio aí. Está diminuindo a participação dos estudantes, né? Agora temos aí 40 só. Olha, depois, no final aqui do nosso encontro, eu vou eu vou falar da correção de um trabalho, eu não vou mostrar o trabalho para não constranger o estudante ou a estudante, mas vou mostrar a correção do trabalho que eu fiz. Eu estava falando para quem chegou no começo aí, um aluno me mandou o trabalho ontem, certo? Só que, poxa, nós nem tivemos as aulas ainda e o aluno nem leu as recomendações, tanto no plano de AR como nas próprias orientações do trabalho. Então, o trabalho veio cheio de inconsistências que o aluno já está direto nessa reavaliação, o que é uma judiaria, uma perda de tempo, né? É desnecessário, porque o trabalho é simples, mas tem certas regras a serem seguidas, e eu vou aproveitar, já que isso aconteceu, e já alertar vocês, eu vou mostrar os pontos em que o trabalho falhou. Mas são todos pontos que a gente vai passar aqui, discutir, tá? Em cada aula vendo, né? E que vai dar totais condições de fazer um trabalho perfeito. Tá? Mas não pode ser feito assim de qualquer jeito, tá? Eu vou mostrar para vocês, não o trabalho, mas a correção do trabalho. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês gritem no microfone, tá, pessoal? Esse foi um slide que a gente começou semana passada, falando do que interfere na produtividade de uma planta. Então, tu tem os fatores determinantes, limitantes, redutores. Os redutores são as pragas, que são, aqui, no conceito genérico, quando se fala pragas, é o conceito amplo. Depois eu expliquei para vocês que o conceito amplo é um conceito que o Ministério da Agricultura quer usar, traduzindo, buscando a tradução do termo pest, né, que é usado em inglês, só que o campo científico aqui não usa esse termo amplo, usa o termo restrito para pragas, né? Então, a gente entende que quem afeta a saúde das plantas, que é o objeto da nossa disciplina, são os agentes bióticos, eles estão divididos em 3 grandes grupos. As pragas, no conceito restrito, que são os animais. Então, por que é interessante entender isso? Por exemplo, uma aluna me procurou essa semana, dizendo que ia fazer o trabalho que tinha cochonilhas lá na sua samambaia. Aí eu expliquei, não, muito legal e tal, mas as pragas nós vamos estudar no 2º trimestre. E tomara, quem sabe, a gente tenha sorte e já seja presencial, né, que a gente possa estar superando aí esse estágio ruim da epidemia, certo? Porque as cochonilhas são animais, então eles são pragas, né, lá na samambaia da colega que estava me falando. E aí a gente discutiu lá e viu outras alternativas e ela achou um trabalho muito interessante para fazer. Claro que já tinha um mérito muito grande, que é o seguinte, ela sabia o que era a cochonilha, e muito interessante isso, porque tem vários alunos que chegam aqui no 2º ano e não sabem o que é cochonilha, então acredito que boa parte de vocês não saibam o que é uma cochonilha, por exemplo, e não tem nenhuma obrigação de saber, tá? Agora, vai ter que ser quando a gente passar por isso na disciplina, aí vai ter que conhecer bem as cochonilhas, tudo a respeito das cochonilhas, tá? Mas
A cochonilha, resumindo aqui, para não perder muito tempo, é um animal, tá? E, portanto, os animais são estudados no conceito restrito como pragas, e nós deixamos o estudo das pragas para o segundo trimestre, tá? Nesse trimestre aqui, que é o primeiro, em AR, nós vamos estudar as plantas daninhas, a partir aí do fim do mês que vem, e, nesse momento, nossa discussão mais intensa vai ser sobre as doenças, ou seja, os patógenos, agentes microscópicos, tá? Então, em que ponto da saúde das plantas nós estamos começando? Nós vamos começar pelas doenças. Quem causa as doenças são os patógenos, que são seres vivos microscópicos, tá? Ou seja, que a gente não enxerga a olho nu, diferentemente dos dois que estão ali em cima. As pragas e plantas daninhas, a gente enxerga a olho nu. Mesmo que seja uma praga muito pequena, a gente consegue ver pelo menos ela se movimentando. Já os patógenos, causadores de doenças, só com o auxílio de microscópio, tá bom? Então, nosso assunto a partir de agora são as doenças. Os patógenos são 4 os grandes grupos de patógenos: os fungos, as bactérias, os vírus e os nematóides, tá? E aí nós vamos começar a falar um pouquinho, vamos dar só uma visão geral sobre esses 4 grupos aí, tá? Então, agora, uns 10, 15 minutos, eu vou pedir a máxima atenção de vocês, tentem acompanhar aqui, que isso vai ajudar muito vocês daqui para frente, não só na disciplina, mas na vida como um todo, nas outras disciplinas aí do curso, e na vida como um todo, porque vocês, a partir de hoje, não vão mais poder confundir fungo com bactéria, com vírus, tá? De vocês, técnicos em agropecuária, é exigido que saiba a diferença de um fungo, de uma bactéria e de um vírus, e claro, de nematóide, também de todos os outros agentes patogênicos, pragas e parasitas que nós vamos estudar, tá, pessoal? Mas não se admite um técnico que confunda fungo com bactéria. Não pode, tá? Até porque depois, no último trimestre, a gente vai falar das formas de controle desses agentes, e aí existem, por exemplo, os produtos químicos chamados fungicidas, tá? E os fungicidas, obviamente, vão ter ação sobre os fungos. Aí existe um grupo de produtos que são os antibióticos. Os antibióticos vão ter ação sobre quais desses grupos aí? O que vocês acham? Alguém abre o microfone e dá um grito. Os antibióticos vão agir sobre quais desses patógenos aí? Desses 4 que estão aparecendo? As bactérias? Perfeito. São chamados bactericidas ou antibióticos. Claro que se eu chamasse bactericida, vocês iam acertar mais fácil do que vocês já acertaram. Muito bem. Tá? Então, existem os antibióticos ou bactericidas, são sinônimos, tá? Lá, os técnicos podem recomendar, tá? Para os vírus, não existe nada. Não existe nenhum produto químico para controlar vírus, tá? E não existe vacina para as plantas, tá? Nos animais existe, para seres humanos existe. Tanto é que agora a gente está vivendo esse dilema aí da vacina do coronavírus, tá? Mas para as plantas não compensa vacinar uma planta, por exemplo, né? Então, não existe vacina para planta. Quando uma planta está infectada com o vírus, nós vamos aprender aqui, essa planta tem que ser eliminada. Certo? E os nematóides, existem os nematicidas, tá? Então, quando a gente chegar lá no último trimestre, quem ainda tiver vontade, disposição, tiver acompanhando, tiver nas nossas aulas aí, tomara que já seja presencial, a gente vai fazer a receita do agrotóxico. Vocês, técnicos, vão fazer a receita do agrotóxico, e aí, dependendo do que nós vamos controlar, pode recomendar um nematicida, um bactericida ou um fungicida, de acordo com o patógeno que se quer controlar. Estão entendendo? E por isso não se admite um técnico confundir esses agentes. Então, vamos dar mais uma faladinha sobre cada um deles, tá? Então, os fungos, eles pertencem a um reino próprio deles. Semana passada vocês já me ajudaram, certo? Que estudaram o reino fungi, né? É um grupo de organismos eucariontes. O que significa eucarionte? Lá da biologia, tem o núcleo, né? Separado, né? Tem uma membrana que envolve o núcleo, tá? Inclui micro-organismos, nem todos são micro, né? Alguns são visíveis a olho nu, como as leveduras, bolores e cogumelos. Então, cogumelo, por exemplo, são visíveis a olho nu, tá? Mas os que causam doenças são microscópicos, tá? As células dos fungos têm parede celular, que contém quitina, ao contrário das células vegetais, que contêm celulose. Então, tá aí uma primeira diferença, tá? São formados por um emaranhado de filamentos, chamados de hifas, e o conjunto de hifas é chamado de micélio. Os fungos são seres heterótrofos, que utilizam inúmeras fontes orgânicas de alimento. Aqui uma coisa importante, gente. Até
Gente, há 100 anos atrás, os fungos eram considerados vegetais. Bom, não se conhecia os fungos microscópicos, tá? Por exemplo, o pessoal fazia vinho, mas não sabia que o vinho era produzido por uma levedura, que na verdade é um tipo de fungo, um fungo unicelular, né? As bebidas fermentadas, o pão, por exemplo, tudo isso é feito com uma levedura, tá? Mas não, o ser humano fazia sem saber o que estava envolvido, que agente estava ajudando ali a fazer o pão, por exemplo, a fermentar o pão, ou a fazer a cerveja, ou o uísque, ou a cachaça, ou o vinho, né? E a gente conhecia os macroscópicos, como os cogumelos. Então, até uns 100 anos atrás, mais ou menos, não existia o reino dos fungos. Os cogumelos, os fungos que a gente conhecia, que existiam, eles eram classificados como plantas. Né? Porque o cogumelo, vamos dizer assim, ele até tem lá uma estrutura parecida com uma planta. Né? Ele tem uma coisa que seria tipo uma copa, tem uma coisa parecida com um caule, e tem lá as hifas, né? Que parecem com raízes. Então, era meio natural, uma tendência natural se chamar os fungos de plantas também. Mas eles têm uma diferença crucial com relação aos vegetais, que é essa última frase aqui, ó. Eles são heterótrofos, que é diferente dos vegetais que são autótrofos, ou seja, os vegetais produzem seu próprio alimento e os fungos não produzem seu próprio alimento. Eles têm que buscar uma fonte alternativa de alimento, fonte orgânica, ou seja, um outro ser vivo, ou um ser vivo que já morreu. Ou seja, basicamente, o que diferencia os fungos dos vegetais? Os fungos não têm clorofila, o pigmento verde, que permite fazer a fotossíntese. Então, as plantas fazem fotossíntese, elas produzem seu próprio alimento, elas são autótrofas. Os fungos não têm clorofila, eles não têm como produzir seu próprio alimento. Eles têm que retirar seu alimento de um outro ser vivo. Certo? Então, aquele fungo que for retirar seu alimento de uma planta viva, ele pode estar causando uma doença. Entende? Então, esses fungos são os fungos que nos interessam. Aqueles que parasitam plantas vivas. Aqui tem uma sequência de fotos. Ó, aqui vários casos envolvendo fungos, alguns microscópicos e macroscópicos, tá? Então, quem já não viu esse cogumelo, inclusive que tem no Brasil aqui, é a Amanita muscaria, talvez o cogumelo um dos mais lindos que existam, né? Tem pessoal que é da serra aí, cresce bastante esse cogumelo dentro das florestas de pinos, né? Alguém já viu esse? Tem aqui no litoral também. Quem já viu esse cogumelo aí, pessoal? Alguém de vocês já viu? O Amanita muscaria? Esse aqui, ó. Aparece nos filmes, nos desenhos também, de tão bonito que é. Devem já ter visto, né? Inclusive, ele é comestível. Você sabe, né? Todo cogumelo é comestível. Esse aí é só uma vez que pode comer, mas pode. Depois morre. Pessoal, então olha lá. Quem já não viu um pão mofado, né? Aqui está o micélio do fungo. Aqui, uma laranja com penicillium, é um fungo também. Essa orelha de pau. Em todos os casos aqui, ó, aqui a ferrugem na aveia. Em todos, aqui a antracnose na banana. Aqui a mancha de alternária ou pinta preta no tomate. Só alguns exemplos. O pão era um cogumelo. Na verdade, é o seguinte, o pão, ele é fermentado com auxílio de uma levedura, que não é bem um cogumelo, mas é um fungo, né? Porque a levedura, ela não tem o formato de cogumelo, esse formato típico aí. A levedura, ela tem uma célula só. Tá, pessoal? Então, o que a gente está vendo aqui? Os fungos, ó, eles se alimentam de de matéria orgânica da planta viva, como a gente está vendo aqui na aveia, ó, o fungo se alimentando da folha da aveia. Vamos lá, pessoal, eu prefiro que vocês usem o microfone, tá? Porque quando faz a pergunta no chat, ela só pisca aqui um instantinho. Então, vamos lá, alguém perguntou se tinha que colocar o nome no chat. Sim, coloca o nome no chat. Aí alguém perguntou, eu não vi qual é a outra pergunta aí, gente. Ah, do biológico, fermento biológico. Sim, o fermento biológico, o nome dele é Saccharomyces cerevisiae, tá? Esse é o nome do fungo. É o que a gente chama de fermento biológico. Saccharomyces cerevisiae. Esse talvez seja o fungo
mais importante para o ser humano, porque a partir dele a gente faz, né? A gente faz o pão, a gente faz a cerveja, o nome dele já diz, Cerevise, né? A cachaça, o uísque. Gente, a bebida alcoólica que vocês estiverem imaginando é feito a partir dessa levedura, ou seja, do fermento biológico. De onde é que vocês acham que vem a bebida alcoólica? Qualquer uma. Pense em qualquer bebida alcoólica. Cachaça é o Saccharomyces que faz. O mesmo da cerveja, certo? Vodka é o Saccharomyces. Qualquer bebida alcoólica. De onde é que vocês acham que vem o álcool? Vem da Rum. fermentação. Exatamente, a fermentação dos açúcares que tem ali, e quem faz essa fermentação é o fermento, né? A levedura chamada Saccharomyces cerevisiae. Esse, então, não é causador de doenças em plantas. Eu só estou falando porque, como eles são todos parentes, então é bom para a gente fazer essa conexão, tá? Então, aqui, por exemplo, na pinta preta, está atacando o tomate vivo, ele está se alimentando do tomate, então ele está causando uma doença. Aqui, ó, o fungo está crescendo e se alimentando da folha da aveia, está causando uma doença. Aqui é uma doença pós-colheita, a banana não está mais no pé, mas o fungo está se alimentando da banana, que seria para o nosso alimento, para o nosso sustento, para o nosso comércio, para o nosso lucro. Aí essa banana aí vai ter prejuízos na comercialização, vai ter prejuízo para o agricultor, certo? Por quê? Porque tem um fungo ali se alimentando daquela matéria orgânica. Aqui, a laranja com o penicillium, mesma coisa. É uma doença pós-colheita, mas ainda assim ela é importante, tem que ser controlada, evitada, prevenida, né? Porque senão o produtor vai ter muito prejuízo, né? Ele não vai conseguir vender uma laranja desse tipo, tá? Então, nós estamos vendo aqui exemplos de fungos parasitando plantas vivas, fungos parasitando produtos pós-colheita. Aqui o pão também, né, o mofado. Aqui ele está decompondo um tronco de uma árvore já morta, por exemplo, essa orelha de pau, tá? Então faz parte da reciclagem de nutrientes. E esse Amanita muscaria, ele se alimenta de matéria orgânica no solo, de restos de folhas, né? Folhas em decomposição que estão ali no solo e ele se alimenta disso. Tá? Então, tem fungos para todos os gostos. Tá? Os que interessam para nós são esses que parasitam as plantas vivas. Esses são os que vão chamar a nossa atenção e vão ser objeto do nosso estudo para um posterior controle, em função das doenças que eles causam. Então, nós estamos falando aqui de doenças fúngicas. Mostrei duas doenças fúngicas aqui, né? A ferrugem da aveia e a pinta preta do tomate, e duas pós-colheita aqui, tá? A antracnose da banana e o penicillium da laranja. Veja, qualquer uma dessas quatro que eu mostrei poderia ser usada no trabalho, por exemplo, que eu estou propondo aqui na disciplina. Quem tem um pé de milho, um pé de trigo, um pé de aveia em casa, provavelmente vai encontrar aqui a ferrugem. Quem tem um pé de tomate, é muito difícil o tomate não ter a pinta preta. Banana também, quem armazena banana, quem tem a banana lá na sua prateleira, é bem comum aparecerem essas lesões aqui, que aceleram a decomposição e estragam a banana. Então, são exemplos de materiais, de ponto de partida, que pode ser usado para o trabalho, de temas que podem ser usados para o trabalho, a ficha da doença. Tá? Vamos dar uma ideia rápida aqui sobre as bactérias. O nome da doença da banana é antracnose. Antracnose. Então, vamos lá, as bactérias. Veja, eu já estou no tempo aqui, já quase estourando, porque eu quero só dar uma visão geral hoje. Então, as bactérias são unicelulares, tá? E procariontes. Diferente dos fungos, porque os fungos, muitos deles são pluricelulares, multicelulares. As bactérias não, só uma célula, tá? São considerados os organismos mais bem-sucedidos do planeta, são microscópicas. Elas podem ser encontradas isoladas ou em colônias, podem ser aeróbias ou anaeróbias. Podem ser autotróficas ou heterotróficas. As autotróficas são bactérias que conseguem produzir seu próprio alimento, fazer inclusive fotossíntese. E, claro, as que nos interessam são as heterotróficas, aquelas que parasitam plantas, causando, então, as doenças, tá? Então, aqui nós estamos vendo alguns exemplos
Aqui a bactéria microscópica, né? Claro, aqui é uma foto de microscópio. Aqui uma doença muito conhecida no tomate, no fumo, na batata, que é a murcha bacteriana, que inclusive é onde se faz esse teste aqui do pus bacteriano, que ela forma um pus bacteriano. Então, pessoal, quem é aí da serra e planta batata, ou o pessoal da nossa região aí que conhece fumo, que a família planta fumo, quem planta tomate, pimentão, quem já ouviu falar da murcha bacteriana? A planta murcha e morre. Alguém de vocês já ouviu falar? Quem trabalha aí com batata na serra, fumo por aqui, tomate, alguém de vocês presente aqui na aula já ouviu falar da murcha dessas culturas? Murcha do fumo? Sim, já tacou o pimentão na roça. Isto. Então, essa aí é bacteriana e é bem complicada, certo? Então, nós temos nos citros também o cancro cítrico, tá? Hoje, poxa, eu tenho ali as laranjas que eu exprimi hoje para o meu café da manhã, tinha o cancro cítrico, tinha essas lesões aí, é uma doença das mais sérias na laranja. No maracujá, aí na nossa região, o maracujá está forte na região, uma doença importante é a mancha oleosa é uma doença causada por uma bactéria também, Xanthomonas. E na banana existe o moco da banana, Haustonia, é uma bactéria também. Inclusive, o moco não tem na nossa região. Nesse momento, está sendo feito um trabalho muito intenso pela SIDASC, em parceria com a EPAGRE, de visitar produtores de banana para fiscalizar e procurar sintomas de moco, para continuar afirmando e registrando a nossa região aqui como livre do moco. Alguém de vocês aí é produtor de banana, o pai planta banana, já recebeu, por exemplo, uma visita da SIDASC em busca de focos de moco da banana? Alguém dos presentes aí já passou por isso? Gisele ali está falando que sim. Viram? Matheus também. Ah, o Matheus, isso, Matheus, irmão do Maico. Ele fez aniversário, né? Manda um parabéns para ele. Aí, Matheus, então tu já ouviu falar do moco da banana. Então, o pessoal tá aí fiscalizando para tentar identificar a entrada dessa doença, porque se eles identificar logo cedo onde ela entrou, eles podem ainda eliminar a planta atacada e impedir que essa doença se alastre, porque se ela se estabelecer aqui na nossa região, vai ser um prejuízo muito grande para toda a rede de produção de banana, para todos os produtores, e vai empobrecer não só os produtores de banana, mas toda a região, que depende muito dessa cultura aí, tem uma participação importante na economia aqui da nossa região. Então, são todas doenças muito importantes, as causadas por bactérias, e geralmente são de mais difícil controle, tá, do que as doenças causadas por fungo. A única vantagem, vamos dizer se é que existe uma vantagem, é que elas não são em grande número. Como ela se espalha, geralmente com ferramentas contaminadas, tá? Tu corta uma planta contaminada, com aquela ferramenta, se tu não esterilizar, tu vai para a próxima planta e transmite. Mas aí, bom, como é que isso vai chegar no meu pomar? Eu posso trazer mudas contaminadas, sem saber, tem uma muda contaminada, eu trago de um outro lugar, estou achando que estou fazendo um grande negócio, ela já está contaminada com a bactéria, eu planto, e aí ela começa a se alastrar. Né? Por exemplo, eu capino ali, depois capino outras plantas e vou espalhando a bactéria com as ferramentas, tá? Então, pode vir também em caixa das frutas, tá? Essa do maracujá, aqui, a mancha oleosa, antigamente se usava caixa de madeira para o maracujá e as caixas iam e voltavam. Hoje não tem mais esse negócio, a caixa não volta mais para o produtor. Mas aí o cara mandava o maracujá para São Paulo, e voltava a caixa dele, misturado com outras caixas, e aí a bactéria vinha na parede da caixa, e chegou aqui na nossa região, isso no ano de 1995. Exato, hoje ela é de plástico, é lavada, né, é esterilizada, mas na época era caixa de madeira e trouxe essa doença aí para a região. Tá, então todas doenças bastante importantes, dificílimo controle, produtos caros, tóxicos e de eficiência limitada. Vamos lá, nosso tempo tá indo, né? Vírus, conjunto formado por uma ou mais moléculas de ácido nucleico, envolto por uma capa protetora, o qual é capaz de mediar sua própria replicação somente no interior de células hospedeiras de outros seres vivos. Isso aqui é importante, tá? Vírus não é ser vivo. Vírus não tem célula. Ele só pode se multiplicar, veja o que está escrito aqui, no interior de células hospedeiras
de outros seres vivos. Tá legal, pessoal? Então, olha lá, parece que eu estou gritando, acho que eu estou mesmo. Tá? O vírus não é um ser vivo, ele não tem célula e ele só pode se multiplicar dentro da célula de um outro ser vivo. Quem são os outros seres vivos, então? Ele precisa entrar na célula de um protozoário, ou de uma bactéria, ou de um fungo, ou de uma planta, ou de um animal. Né? O coronavírus que nós estamos vendo aqui, ele se multiplica dentro de células animais. Tá? E, no caso, o que nos interessa, os vírus, as doenças viróticas, as viroses que nos interessam são daqueles vírus que se multiplicam dentro da... Só um minutinho, João. Aquele que se multiplica dentro da célula vegetal. Pessoal, então, quando uma célula é infectada por um vírus, ela acaba fabricando cópias do vírus e deixa de multiplicar o seu material genético, certo? Ela multiplica, aí essa célula vira tipo uma célula escrava. Ela para de se multiplicar, ela usa, ou o vírus usa, né, o mecanismo de multiplicação, que seria da célula, ele sequestra esse mecanismo e obriga a célula a multiplicar o próprio material genético do vírus. E no final essa célula explode, né? Liberando lá milhares ou milhões de cópias do vírus a partir do material genético da célula. É isso que está acontecendo agora com a epidemia do coronavírus, certo? Claro que o que nos interessa aqui na disciplina são os vírus que infectam as células vegetais. Aqui, para a gente ter uma ideia, ó, das dimensões, eu vou mostrar algumas imagens. Aqui, o que seria o vírus? O vírus é só um material genético com uma capa proteica. Aqui a gente tem uma ideia do tamanho de uma bactéria, e aqui a célula animal, a gente está vendo só um pedacinho da célula animal e um pedacinho do núcleo, só para, nesse momento, ter uma certa ideia das proporções aqui, tá? Aqui uma outra imagem também que mostra as proporções, tá? Aqui são alguns tipos de vírus, tá? Todos muito pequenos, em nanômetros. Aqui a Escherichia coli, a bactéria aquela que causa a diarreia, né? Quando se fala em coliformes fecais, já ouviram falar, né? É esta aqui, essa bactéria. E aqui uma hemácia, uma célula do sangue do ser humano, tá? Só um pedaço dela, para a gente ter uma ideia da proporção. Veja, uma Escherichia coli é bem menor que uma célula de sangue humano, e os vírus, então, nem se fala. Tem variadas famílias de vírus, né? Mas eles são bem pequenos, mesmo se comparar ao tamanho de uma bactéria. E aqui, então, algumas doenças viróticas, certo? No maracujá, o grande problema está aqui, o vírus do endurecimento do fruto, né? Hoje é a doença principal do maracujá. Quem planta maracujá sabe a dor de cabeça que é essa doença. Por causa dessa doença, agora é proibido ter maracujá no campo em julho, né? Em julho tem que ter o vazio sanitário, todo mundo tem que arrancar o maracujá. Antigamente, tu deixava o maracujá plantado 2, 3, 4, 5 anos. Tem livro na biblioteca do colégio. Vocês tiveram pouca oportunidade na biblioteca do colégio, mas se for na biblioteca do colégio pegar um livro de maracujá, no livro lá diz que tu planta maracujá e tem que deixar 4 anos no campo. E por causa dessa doença agora, tudo mudou. O maracujá tem que ser plantado anualmente e em julho não pode ter maracujá plantado nas lavouras, nos pomares, justamente para tentar cortar o ciclo deste vírus. Então, aqui o vira-cabeça do alface, a gente vai falar sobre isso aqui, tá? No fumo, aqui, mosaico do fumo, tem uma série de doenças viróticas, e essas são complicadas, como a gente conversou antes, vírus não tem produto químico, não existe viricida, tá? Não existe um produto chamado viricida. Então, quando uma planta tem o vírus, nada pode ser feito para salvar essa planta. O que pode ser feito e deve ser feito é eliminar a planta atacada, enterrar fundo, queimar, alguma coisa assim, tá? Para que ela não sirva de fonte de inóculo para as plantas sadias. Porque como é que ele vai passar... Professor, daí se um vírus atacar uma lavoura, tem que queimar a lavoura toda? Se for a lavoura toda, tu tem que arrancar a lavoura toda. Não tem escapatória. Por exemplo, o produtor de maracujá. Não adianta nada ele ter uma lavoura, se todas as plantas estiverem contaminadas com o vírus do endurecimento, as frutas vão ficar exatamente que nem essa da imagem aqui. Está perdido. Então, ele vai ter que arrancar.
Geralmente o produtor monitora, dentro de cada cultura ele vai se aprimorando o conhecimento, e isso nós vamos estudar aqui também na disciplina. Ele desenvolve técnicas para identificar os primeiros sintomas da doença. E aí como ele faz uma fiscalização, vamos dizer, diária ou semanal dentro da sua lavoura, assim que ele identificar a planta contaminada, ele arranca, queima ou enterra, certo? Mas se não fizer nada, é questão de tempo, de pouco tempo. Eu fui num produtor aqui de alface, aí perto do Maicon. Como é que é? Linha São Pedro, em Jacinto Machado. E toda a lavoura dele, toda a hortaliça, né, era em estufas, toda a estufa dele estava perdida com o vira-cabeça aqui da alface. Todas as alfaces estavam perdidas, todas. Estufa cheinha, toda ela perdida. Não há mais o que fazer. Tem que arrancar os alfaces, queimar ou enterrar fundo e começar de novo, tomando certos cuidados para evitar que a doença se dissemine. Certo? Mas isso a gente vai ter tempo de conversar. Pode falar, pode perguntar. Tem alguma chance de contaminar o solo? O vírus não. Olha só, a gente vai falar sobre alguns que contaminam o solo, tá? Mas a tua pergunta é sobre o vírus, né? O vírus não contamina o solo, sabe por quê? Porque o vírus, ele precisa estar dentro de uma célula. Para ele estar vivo, ele tem que estar dentro de uma célula. Fora da célula, ele morre em poucos instantes. Como é que a gente faz? Não usa álcool gel, né? Ou sprayzinho, que nem eu tô aqui, ó, para o coronavírus. Quem sabe, se a pessoa espirrar ou falar e voar um perdigoto, assim, e ficar em alguma superfície, isso aí está sendo estudado, o coronavírus vive pouco tempo, né? Dependendo da superfície, ele morre. Se tiver álcool ali, já matei ele, né? Então, fora de uma célula, ele vive muito pouco tempo, tá? Então, no solo, não tem como ele viver, a não ser que esteja dentro da raiz de uma planta, por exemplo, tá? Mas ele tem que estar dentro de uma célula viva. Então, eu não sei o nome do rapaz aí que falou, tá? Quem foi que perguntou aí? Douglas. Ô, Douglas, ótima pergunta tua, tá? Então é o seguinte... Eu já abro a pergunta aí, só terminar de responder para o Douglas. O seguinte, o vírus é uma doença, causa os vários vírus causam diversas doenças muito sérias, de difícil, né, prevenção, não existe controle para essas doenças, mas pelo menos tem esse aspecto aí que você perguntou. Ele não tem como ficar no solo, vivo no solo. Para ele ficar vivo, ele tem que estar dentro de uma célula viva. Por isso que, para eliminar o vírus, tem que eliminar a planta. Porque se tu eliminar a planta, queimar a planta, o vírus se acaba junto. Tá? Aí alguém perguntou aí qual era o nome da doença da alface. É isso? O nome dessa doença chama vira-cabeça. Vira-cabeça. Justamente porque a alface, que teria que ter uma cabeça bonitinha, certinha, como aquela que a gente gosta de comprar no mercado, ele fica todo deformado, ele perde aquele formato de cabeça de alface, né? E, claro, perde todo o valor comercial. Quem mais? Quem é que ia perguntar aí? Pode puxar o microfone e falar. Tá respondido? Quem é que tinha puxado aí? Pessoal, não vai dar tempo de falar para os nematóides. Nematóides, então, eu deixo para a semana que vem, tá? Não há nenhum problema, nós estamos com o tempo sobrando aqui. 1h40, nós vamos... a Ana perguntou o nome da doença no alface. Já respondi. É a vira-cabeça. Tem mais alguma pergunta que eu deixei sem resposta? Tem alguém de vocês que eu não respondi? Tá. Por último, pessoal, esses 9 minutinhos que faltam, eu já vou aqui agradecendo a paciência de vocês, fiquem aí mais 9 minutinhos, tá? Eu vou comentar do trabalho que o colega, que o estudante, claro, eu não vou expor, me mandou ontem, tá? E aí, vou usar como exemplo para vocês evitarem isso, porque nós temos muitas aulas pela frente ainda. Quem quer fazer o trabalho e mandar, tudo bem, pode fazer. Mas eu vou pedir primeiro que então leiam o plano de AER, que eu já li aqui com vocês, e leiam aquelas orientações. Vou mostrar as orientações ali para vocês. Essas aqui, ó. Tá tudo escrito aqui. Claro que, às vezes, pode ter escapado alguma coisinha, ou a gente não entender, porque eu tive que fazer meio resumido também.
E é por isso que existem as aulas, por isso que existe o atendimento online, para eu tirar as dúvidas e ajudar vocês a fazer o trabalho. Então, eu vou pedir, não coloquem a carroça na frente dos bois. Mas quem quiser fazer o trabalho, vai fazendo, beleza. Leia toda a orientação, faz, e se tiver dúvida, traz a pergunta aqui. Então, eu vou dar exemplos do que aconteceu de errado nesse trabalho que eu recebi, para que vocês que estão aqui participando não cometam esses erros, tá? Porque a gente já vai aprendendo, então, com o erro dos outros. Lembrando que cada erro desconta, no mínimo, 1 ponto no trabalho. Então, primeiro, o e-mail veio, o trabalho veio no meu e-mail. Não é para vir no meu e-mail. Lá no plano aparece lá, tem o e-mail certo para a turma segundo A, tem o e-mail certo para o segundo B, tem o e-mail certo para o C, para o D, para o E. Cada turma tem um e-mail certo onde você deve mandar o trabalho, tá bom? Então, mandou para o e-mail errado, perdeu 1 ponto. Formato. Tem que ter uma página, gente, porque eu já disse, eu quero fazer esses cartazes, esses banners, e depois imprimir e espalhar no colégio, lá, com orgulho, mostrando tudo que vocês desenvolveram na disciplina, tá? Então, vai ter aquele formato do banner, aqui olhando o meu, aqui, do modelo que eu coloquei para vocês, ó, ele tem formato de uma página, tá? Formato oficial do IFC. Então, vocês vão resumir ele em uma página. Vocês vão resumir ele em uma página. Não pode passar 2 páginas, tá? Tem que gravar em PDF, tá na orientação, porque senão desconfigura. Então, hospedeiro, esse aluno citou plantas, no hospedeiro ele citou que era alface, depois na distribuição geográfica falou da couve, nas medidas de controle falou do tomate, sabe? Não falou coisa com coisa. Ele quis citar uma doença, mas quando falou do hospedeiro, falou que era alface. Quando falou da distribuição geográfica, disse que ataca a couve. E quando falou de controle, falou o controle dessa doença no tomate, sabe? Era um trabalho estranho. Não pode, você tem que falar sempre sobre a mesma planta. Não citou os autores, conforme a ABNT, conforme o modelo que eu passei para vocês, conforme a orientação que está lá, e como eu já alertei aqui no começo do nosso encontro, isso aqui vai ser importante, porque vocês vão ter que fazer isso nos trabalhos das outras disciplinas e no relatório de estágio. Então, nós vamos usar o trabalho na nossa disciplina para que vocês aprendam isso. E eu estou aqui para ajudar vocês. Que mais? Olha, gente, isso aí é inaceitável. Foto copiada da internet. Falei para vocês. E está lá escrito, falei, está escrito. A foto tem que ser de vocês. São vocês que vão fazer a foto. Tem que ser uma doença que está aí junto com vocês, na casa de vocês, ou no quintal de vocês, ou um dia que tu saiu na rua lá e estava no terreno do lado de casa, ou tu visitou um parente, um amigo, estava lá na casa desse parente amigo, e aí você fez a foto. Vocês entenderam? A foto é de vocês. Isso aqui era foto copiada da internet. Só isso acaba com o trabalho. A cópia da internet não, né, pessoal? Tá, aí fez um baralho lá de fonte, usou tipo de fonte diferente, cor, estilo, copiou da internet com os espaços em branco enorme, assim, e isso foi o que motivou o trabalho a ocupar 2 páginas. A bibliografia não estava nas normas da ABNT, não pode colar só o endereço eletrônico, eu tenho lá no modelo a orientação, e ainda a bibliografia tem que estar em ordem alfabética. Não se assustem, tudo isso nós vamos estudar, nós temos muitas aulas pela frente, onde a gente vai ver ponto por ponto, tá? E, por último, citou só uma sinonímia, e esse patógeno tem dezenas de sinônimos, e ainda errou a sinonímia porque pegou o nome do autor e colocou em itálico. Não se coloca o nome do autor em itálico, tudo isso nós vamos aprender também. Então, eu listei no mínimo 9 erros, isso eu mandei para a correção do estudante, e aí o seguinte, esse trabalho fica com nota 1. E para que isso, né, pessoal? Se nós vamos ter todo o tempo, vocês têm que aproveitar, pegar o meu auxílio aqui, eu vou estar aqui auxiliando, vocês podem trazer o trabalho aqui para a nossa aula, e a gente discutir em cima do trabalho que tu está fazendo, eu posso olhar ele aqui, você projeta ele aqui para mim, eu posso olhar e posso te dizer, ó, não, melhora tal coisinha, porque o nosso objetivo é ter um trabalho perfeito, como eu disse, colar os cartazes nos murais da escola, tá, pessoal? E para isso, é que nós vamos ter as nossas aulas e vamos gastar nosso tempo aqui para deixar um trabalho perfeito, certo? É só uma página, mas eu vou salientar de novo, como eu já fiz das outras vezes. É só uma página, mas tem que ser um trabalho
de qualidade, vai ser um cartaz. Imagine que a gente está levando esse cartaz para uma gráfica para imprimir. Ele não pode ter erros. E por isso que a gente está, desde o primeiro dia, já começando a conversar com vocês, esse tema, para que depois saia um trabalho o mais perfeito possível. Tá, 13h47, nosso tempo aqui está esgotando. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, perguntar, opinar, sugerir, criticar? Fique à vontade, palavra aberta. Silêncio. Pelo jeito, então, não está tendo perguntas, né? Ninguém, nesse momento, quer. Vocês podem, durante a semana, me procurar, ou então na quinta que vem, trazer as dúvidas, tá, pessoal? Tirem algumas fotos de algumas doenças e tragam as fotos aqui para mostrar, que a gente vai ilustrar aí. Você mostra a foto aí e eu tento ajudar. Esse trabalho até o 27 de maio. Oh, boa pergunta agora, eu teria que olhar lá no plano, mas é o fim do mês que vem, exato, fim do mês que vem, tá? E aí, no mês de junho, é o herbário, tá? Então, tem mais de um mês aí para o trabalho. Tirem umas fotos e tragam as fotos aqui na nossa aula para a gente ilustrar. Tá bom, pessoal? Eu vou agradecendo aqui a participação de vocês, a paciência. Vou desejar um bom final de semana para vocês. Espero que vocês fiquem bem e compareçam na aula da semana que vem. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom para vocês, boas aulas. Tchau, tchau. Fala, professor. Abraço, abraço, pessoal. Ô, professor, Olá, pode falar. eu tenho um pé de maracujá aqui em casa e esse final de semana eu vi que tinha um monte de larvinha grudado. Aí a mãe falou que é praga, que elas comem tudo maracujá. Umas larvinhas bem pretas, assim. Elas estavam assim na folha? Ah, na folha, né? Eu tava estendendo roupa, daí eu vi um monte de coisa assim preta, eu fui olhando, eu falei assim, ué, o que é isso? Tá, Aí a mãe cortou e deu pra galinha comer. Isso mesmo. Eu vou mostrar aqui, Ana, e você me confirma se é isso aqui que eu estou te mostrando. Essas. Essas aí, ó. Isso. Depois ela faz um casulo e vira essas borboletas cor de laranja. Se tu cuidar, às vezes tu vai ver essas borboletas na volta do teu pomar de maracujá. Essas lagartas, a gente chama de lagarta esse bicho, tá? É uma lagarta. Tá. Elas têm esses espinhos, esses pelinhos, mas eles não têm veneno. Então essas aí tu pode pegar na mão que ela não queima, tá? Não tem veneno e não queima. Tu pode pegar na mão, que nem tua mãe fez, por exemplo, e dar para as galinhas ou esmagar. Dar para as galinhas é uma boa opção, sim, tá? Só que, claro, ela não vai. Essas lagartas não vão servir para o nosso trabalho, tu entendeu? Porque são pragas, as lagartas são pragas, e nós nesse momento queremos patógenos. Mas se tu tirar algumas fotos do maracujá aí e trouxer algumas manchas, alguma coisa que tu achar estranho, provavelmente tem alguma doença também. O maracujá tem muitas doenças, tá? Aí, se tu quiser fazer tua ficha sobre alguma doença do maracujá, vai poder fazer, porque tenho certeza. Eu tenho maracujá no quintal também, e ele toda hora adoece, tá? Aí tu pode tirar algumas fotos, mandar para mim, ou trazer aqui para a aula, mostrar elas aqui, e aí eu já te indico qual delas é a mais certa para tu usar no trabalho. Ah, tá, então tá. Próxima vez que eu achar, eu mando foto pro senhor, então. Pode mandar as fotos. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, valeu, tudo de bom.